Olá, tudo bom? Eu sou o Rodolfo e eu estou lançando essa série de vídeos onde a minha intenção é falar de livros que eu gosto e que eu considero que pode acrescentar para as pessoas. E o primeiro que eu escolhi foi O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Um livro fantástico, um livro que quebra crenças, quebra padrões que a gente vem seguindo e às vezes nem se pergunta por quê. O Napoleon Hill é tido como filósofo do sucesso. Ele passou anos, mais de 20 anos, pesquisando pessoas, entrevistando pessoas de sucesso e pessoas fracassadas, para ele poder fazer essa receita do que seria necessário para alcançar o sucesso. E existem vários outros livros do Napoleon Hill, esse é um deles, que ficou guardado muito tempo, era meio contraditório, as teorias e tudo mais, e nesse livro ele faz uma entrevista ao diabo. Ele consegue arrancar do diabo, seja esse diabo uma alegoria, ou realmente houve entrevista, fica a interpretação de cada um, mas ele arranca desse suposto diabo por que ele existe, como ele faz para tomar conta da nossa cabeça e como a gente pode fazer para não deixar ele tomar conta da nossa cabeça. E nesse capítulo 1, ele começa explicando um pouquinho da história de vida dele. Ele teve acesso a fazer uma entrevista com Andrew Carnegie, um grande empresário americano, e falou da vontade dele de fazer essas entrevistas, e o Andrew Carnegie bancou isso para ele. E ele começou a fazer essas entrevistas, pessoas famosas, com sucesso, e outras que não, pessoas ditas fracassadas. E como fracassado, ele até fala, são aquelas pessoas que chegam no final da sua vida e olham para trás e bate aquele arrependimento, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo. E essas seriam as pessoas fracassadas. E seria isso que a gente teria que lutar contra. E o Andrew Carnegie apresenta uma teoria para ele que o Andrew Carnegie chama de o outro eu. Esse outro eu é aquela ideia, é aquela... Às vezes a gente tem uma ideia, uma coisa surge do nada e a gente geralmente fala, não, isso não vai dar certo. A nossa razão meio que apaga. Esse outro eu seria essa parte de dentro de nós que faz a gente crescer, que faz a gente sair daquela zona de conforto, né? E geralmente a gente acessa esse outro eu quando a gente tem uma derrota, quando a gente tem alguma adversidade na vida, que é o momento que a gente entra e acessa esse outro eu mais rico de possibilidades. E o Napoleon Hill passa por isso. Ele conta 2 casos onde ele acessou esse outro eu. Ele teve alguns negócios durante a vida dele e nunca dava certo, não era o que ele queria, ele não estava feliz. Até que um dia esse outro eu falou para ele, você não está feliz porque não é o seu propósito. O seu propósito é desenvolver as pessoas, é desenvolver essa filosofia, hoje chamada filosofia do sucesso, para você entregar isso. Por isso que você não está movendo. Então, às vezes, quando a gente não está feliz, é porque a gente não está desenvolvendo o que é o nosso processo, o nosso propósito aqui. E aí a gente pode até citar um pequeno trecho do próprio estoicismo, né? O estoicismo fala que isso tudo seria um cosmos e que a gente é parte dessa grande máquina, né? Onde o sol tem que esquentar, o mar tem que marear, o vento tem que ventar, o Rodolfo tem que rodolfar, vamos falar assim. E se um de nós não fizer o nosso trabalho, a gente afeta a toda uma rede. Isso é muito bonito, para a gente assumir a nossa responsabilidade. Esse outro eu, uma vez assistindo uma entrevista com a Oprah Winfrey, ela falou desse foguinho interior. Seria esse foguinho interior que a gente tem que dar vazão para ele. E o Napoleon Hill entra num processo de ouvir o outro eu, e ele percebe que o outro eu está dando sinais para ele tirar o complexo de inferioridade que ele tinha e lutar, e ir de encontro ao sonho dele, ao que ele tinha como propósito e seguir. E ele começa fazendo umas coisas loucas, ele vai para Filadélfia para procurar uma pessoa para lançar os livros dele e fica num hotel caríssimo, amando desse outro eu, mas a ideia desse outro eu era exatamente despertar nele que ele era cheio de possibilidades, que ele não devia ficar olhando muito para as coisas que a gente deixa a razão tomar conta. A gente tem 2 entidades que tomam conta da gente. A entidade da fé, onde não existe limites, não tem medo e não conhece a palavra impossível.
E a gente tem a entidade medo, que ela segura a gente, ela não deixa a gente crescer. E geralmente quando a gente assume a entidade da fé, esse medo não vai embora, ele fica só destronado, escondidinho no canto. Que seria exatamente a ideia que o diabo fala que é onde ele entra, mas isso está mais na frente nos outros capítulos do livro. Então essa seria só uma introdução do capítulo inicial, capítulo 1 do livro Mais Esperto que o Diabo, livro fantástico. E a mensagem seria: vamos ouvir esse outro eu, ou que o estoicismo chama de daimon interior. Vamos ouvir essa voz, que muitas vezes fala, e a gente tem a ideia, eu deveria seguir esse caminho e aquele caminho, e a nossa razão vem e mata. Vamos ouvir esse daimon interior, outro eu, foguinho interno. Essa é a mensagem do dia. Gratidão, muito obrigado. Até o próximo.